Uma jovem foi morta próxima ao trevo de Natividade, no noroeste fluminense. Uma mulher morreu e cerca de 10 pessoas ficaram feridas em um acidente gravíssimo envolvendo um veículo Honda Civic e uma HB20. E não perca na coluna de empregos, a especialista em recursos humanos e psicóloga Eunice Gama dará dicas de como o candidato deve se comportar na sua primeira entrevista de trabalho. Polícia Militar surpreende 2 jovens com maconha e dá mais prejuízo ao tráfico de drogas. Combate intenso ao crime no noroeste fluminense. Um revólver calibre 32 e 48 munições foram apreendidas pela PM. E material de caça foi apreendido pela polícia em Varriçai, no noroeste fluminense. Municípios do norte e noroeste fluminense enfrentam a pior seca dos últimos 90 anos. Saiba a previsão do tempo no interior e na capital do Rio de Janeiro. Candidatos à presidência da República deixam as ofensas de lado, mas mantêm críticas à corrupção. Fique comigo. Eu sou Lili Bustilho e o jornal TVI News começa agora. Olá para você que está nos assistindo pelo canal 21 da TV a cabo, pela RCA ou online pelo site www.tvi21.com. Este é o jornal TVI News, trazendo os destaques para você. E o destaque nacional do jornal Folha de São Paulo diz: Aécio e Dilma deixam ofensas pessoais de lado, mas mantêm críticas à corrupção. Amparados em pesquisas internas que mostram certa rejeição à agressividade que predominou no último debate, os 2 candidatos à presidência da República adotaram um tom mais propositivo no confronto deste domingo, dia 19, na TV Record, o penúltimo antes do segundo turno. Em vez das trocas de acusações pessoais, de nepotismo e desvios éticos, Dilma, candidata pelo PT, e Aécio Neves, pelo PSDB, discutiram nos primeiros 30 minutos do evento temas como inflação, desemprego e segurança pública. Apesar disso, focaram na crítica mútua à atuação de uma ou outra gestão, sem a apresentação detalhada do que pretendem de fato fazer. A cidade de Campos dos Goytacazes, no norte fluminense, enfrenta a pior seca dos últimos 90 anos. Há situação de escassez do Rio Paraíba do Sul, mantendo 2 metros abaixo do nível. Os municípios abastecidos pelo rio já sofrem as consequências da seca e da estiagem. Há 11 meses, a quantidade de chuva é insatisfatória e não há previsão de melhoras para os próximos dias. Para driblar o forte calor, muitas pessoas optaram pelas praias ou piscinas. Outras ainda transformaram o leito seco do Rio Paraíba em praia urbana no domingo, no primeiro dia do horário de verão. E uma espingarda calibre 32 foi entregue voluntariamente a policiais militares do 36º Batalhão de Pádua, que atuam na 4ª Companhia, em Cambuci, durante uma festa realizada na localidade de Cruzeiro. Os PMs foram informados da entrega por um rapaz, alegando que a arma seria do pai, que já havia falecido. E uma jovem foi assassinada próxima ao trevo de Natividade, no noroeste fluminense. Confira na reportagem de Simone Souza, com imagens de Carlos Bianchini. Um homicídio aconteceu na madrugada de domingo na zona rural de Itaperuna. O local é de difícil acesso e a estrada é sem saída e não há residências próximas. Foi aqui nessa estrada que dá acesso à Fazenda Diamante, próximo ao trevo de Natividade, que foi encontrado o corpo de uma jovem de aproximadamente 15 anos de idade. A Polícia Militar preservou o local até a chegada do perito. O caso está sendo investigado na delegacia de Itaperuna. Um suspeito foi detido e teria confessado o crime em detalhes para os policiais. A suposta moto usada para levar a vítima até o local foi apreendida pela polícia. A arma usada teria sido o próprio capacete. E policiais militares do 36º Batalhão de Pádua, que atuam no setor Delta da 1ª Companhia, foram até o bairro Campo verificar uma denúncia de disparo de armas de fogo. No local, os policiais militares foram informados que um rapaz teria efetuado disparos contra um adolescente de 16 anos e uma criança de 7.
O motivo alegado pelos criminosos foi porque as vítimas estavam soltando pipa próximo à residência. Um suspeito foi surpreendido pela polícia militar e na casa dele foi encontrado um revólver calibre 32, além de 48 munições intactas. O rapaz ficará à disposição da Justiça no presídio Diomedes Vinhosa Muniz, em Itaperuna, no noroeste fluminense. E um acidente gravíssimo com um Honda Civic, placa de Belo Horizonte, e um HB20 com placa de Vitória ocorreu na BR-356. Infelizmente, uma vítima fatal no local e 9 pessoas feridas. Bombeiros do 21º Grupamento em Itaperuna foram ao local e, com a ajuda de equipamentos especiais, retiraram os feridos das ferragens. A criança, que viajava na cadeirinha, sofreu leves escoriações. Já uma passageira que viajava no banco de trás do Honda não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Na manhã seguinte ao acidente, travesseiros e pedaços dos veículos ainda estavam no acostamento, junto com a lona que cobriu o corpo da vítima fatal. E policiais militares do 36º Batalhão em Pádua, que atuam na 3ª Companhia de Miracema, durante patrulhamento em Paraíso Tobias, observaram um jovem de 19 anos e um adolescente de 15 anos em atitude suspeita. Os rapazes, ao perceberem a presença policial, entraram em um bar. Durante revista no estabelecimento, foi encontrado cerca de 20 gramas de maconha no banheiro. O adolescente assumiu a propriedade da droga e ainda teria informado que realmente era para comercialização. O adolescente foi apresentado ao Ministério Público e já o rapaz foi preso por tráfico de drogas e ficará à disposição da Justiça no presídio Diomedes Vinhosa Muniz, em Itaperuna. E um homem foi detido com objetos utilizados para caça predatória na localidade de Vai e Volta, zona rural de Varriçai, no noroeste fluminense. De acordo com policiais militares do DPO de Prata, na divisa entre o Rio de Janeiro e Espírito Santo, uma denúncia apontou para uma região na mata, usada como ponto de caça. Durante buscas pela mata, a polícia foi até um local onde encontrou um jovem de 22 anos com redes, lanternas, enfim, dizendo que realmente estava lá para poder capturar um ouriço. E mudando um pouquinho de assunto, neste feriado do comerciário, no dia 20 de outubro, as lojas de varejo não funcionaram em Itaperuna. E como ocorre toda segunda-feira na nossa coluna de empregos, a especialista em recursos humanos e psicóloga Eunice Gama dará dicas de como o candidato deve se comportar na primeira entrevista e principalmente no ambiente de trabalho. Confira. Bom, é importante que o candidato que ingresse, numa empresa ao primeiro emprego entenda que o trabalho em equipe é essencial para o desenvolvimento desta empresa, e para que essa pessoa possa adquirir conhecimento também e se desenvolver profissionalmente dentro da empresa. O respeito pelo colega de trabalho é essencial, trabalhar isolado pode prejudicar essa pessoa, a não ser que essa pessoa trabalhe com informática, mas pessoa que lida com o público precisa compreender que o trabalho em equipe é essencial e que ele tem que saber desenvolver. Aquela pessoa que tem dificuldade de passar conhecimento, de trabalhar em conjunto, porque tem medo de repente, ser substituído, ele pode ser substituído de fato, porque o profissional que é bom, ele não tem medo de passar conhecimento, porque ele sabe que ele nunca vai perder o lugar. E um homem foi detido com objetos utilizados para caça predatória na localidade de Vai e Volta, zona rural de Varriçai, no noroeste fluminense. De acordo com policiais militares do DPO de Prata, na divisa entre o Rio de Janeiro e Espírito Santo, uma denúncia apontou para uma região na mata, usada como ponto de caça. Durante buscas pela mata, a polícia foi até um local onde encontrou um jovem de 22 anos com redes, lanternas, enfim, dizendo que realmente estava lá para poder capturar um ouriço. E mudando um pouquinho de assunto, neste feriado do comerciário, no dia 20 de outubro, as lojas de varejo não funcionaram em Itaperuna. Bancos e repartições públicas estiveram abertas.
Apenas as lojas de varejo e supermercados não abriram nesta segunda-feira, pois foi comemorado o Dia do Balconista. O descanso é merecido aos profissionais do comércio, que funcionam em dias normais com muito empenho e dedicação ao trabalho. A movimentação de veículos na principal avenida do centro de Itaperuna, no noroeste fluminense, foi tranquila, sem congestionamentos. E falando em previsão do tempo, confira como vai ser o clima, a temperatura, enfim, se você está esperando um solzinho ou uma chuva, principalmente para o noroeste fluminense e também na capital do Rio de Janeiro. E o TVI News vai ficando por aqui. Lembrando que uma nova edição com notícias exclusivas vai ao ar diariamente. Espero por você. Obrigada pela sua audiência e até breve.